Na segunda parte da conversa com o jornalista Ricardo Sete, convidado do Veja, entrevista, continuamos tratando do seu currículo e da sua história. Sete, como é que você veio de Brasília para São Paulo? Quando o Congresso foi fechado, em seguida ao ato 5, houve uma ociosidade muito grande e o meu querido e inesquecível amigo, já falecido, Evandro Carlos de Andrade, o grande jornalista que foi diretor da Globo há muitos anos, era diretor da sucursal do Estadão nessa época, do Estadão e Jornal da Tarde. Eu pedi para o Evandro que eu queria ir embora para São Paulo. Isso em que ano? Isso foi em 69, logo em seguida ao ato 5. Então, em maio de 69, vim para São Paulo, fiquei no Jornal da Tarde, trabalhei no Jornal da Tarde vários anos, até que houve uma mudança, a compra da Visão pelo empresário, da revista Visão, pelo empresário Henri Maxud. A Visão teve uma bela fase. Pois é, então houve um entusiasmo das pessoas que foram convidadas para ir para lá para fazer uma nova revista, que até, quiçá, eventualmente até fizesse um pouco de sombra à Veja, mas era muito difícil trabalhar com o gênero de pessoa, de líder, que era o Henri Maxud. Durou biológicos 9 meses. Nesse período de 9 meses eu saí e aí vim para a Veja. Vim para a Veja. Fui trabalhar na área de política, os editores de política eram o Marcos Sacorreia, grande jornalista, que você conhece, e o Almir Gajardoni. E você era redator da seção... Da área de geral. Geral. E você depois passou para a Internacional. Aí, dali um tempo, passei para a Internacional, onde eu fiquei na Veja quase 10 anos, e aí a maior parte foi na Internacional. E saí da Veja, fui para Isto É, fui redator-chefe da Isto É por 1 ano e meio, depois passei para Playboy, exerci o mesmo cargo. Antes de dirigir a Playboy. Sei. Lá eu ganhei o Prêmio ESSO Reportagem por isso que eu ia perguntar. uma matéria. Qual foi a revista que você ganhou? Foi na Playboy. Playboy. No ano do Plano Cruzado, 86, eu fiz uma reportagem imensa. Foi a reportagem mais comprida que eu fiz na minha vida. Sobre os bastidores da feitura do Plano Cruzado e que me rendeu, tive a honra de receber um prêmio ESSO Reportagem. Virou livro, né? Virou um livrinho. Depois, nesse período, eu não estava muito satisfeito, aí um grande amigo meu, chamado Augusto Nunes, assumiu a direção Tive o prazer de convidar o Ricardo. Assumiu a direção do Jornal do Brasil em São Paulo. O Jornal do Brasil estava passando por uma grande reformulação. Uma grande história. E aí fui trabalhar com você. Foram anos maravilhosos. Depois você saiu para... 2 anos depois, em 88, você foi dirigir o Estadão. E você? E eu continuei no Jornal do Brasil, no seu lugar, até meados de 90, quando finalmente fui trabalhar com você de novo. No Estadão. No Estadão como editor-chefe. Ficamos um período no Estadão, quando terminou a experiência do Estadão por razões alheias à nossa vontade. Sem dúvida. Esse é outro programa. Esse é outro programa. Nós tomamos caminhos distintos, embora continuássemos muito amigos. Eu acabei vindo para Abril, ser uma espécie de diretor adjunto ao Tomás Souto Correia, que era o diretor editorial da empresa e vice-presidente executivo. Fiquei alguns anos com o Tomás. Uma época houve uma grande crise em Playboy, porque o Juca Kfouri, que era o diretor, saiu para fazer uma nova placar e Playboy, o Tomás não conseguia encontrar um nome que lhe agradasse. E um dia, embora eu tivesse teoricamente um posto mais elevado do que o diretor de redação, ele convidou e eu fiz como o João Saldanha naquela história, quando foi convidado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol para assumir a seleção. Eu falei, topo, sem maiores reflexões. E foram 5 anos em Playboy, fizemos coisas interessantíssimas do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista de negócios. A equipe e o apoio que eu tive da Abril permitiram que a gente tivesse 9 das 10 maiores vendas da história de Playboy naquele período. Fantástico. E alguns feitos jornalísticos que eu considero dignos de nota. Por exemplo, a gente fez reportagem no Irã dos Ayatollahs, como é que a juventude vivia, se divertia, bebia, fazia sexo, namorava, no Irã dos Ayatollahs, no Iraque de Saddam Hussein. Fizemos a matéria com um brasileiro no corredor da morte, na Flórida, nos Estados Unidos. Uma reportagem sobre a Legião Estrangeira Francesa, que ainda existe. O repórter foi até o Djibouti, no chifre da África, atrás disso. Mandamos um repórter cobrir o trabalho das tropas brasileiras em Angola. 1.500, 1.400 soldados brasileiros estavam em Angola para ajudar na pacificação do país. Fizemos muita coisa interessante. Bom, como a gente está... do ponto de vista também jornalístico, né? Olha, Sete, como a gente está percebendo, tua história não cabe num programa só, nós vamos fazer vários. A conversa com o jornalista Ricardo Sete continua no próximo bloco.